Zacarias, ele se esconde mais ou menos, né? Ele é antes de Malaquias, irmãos. Antes de Malaquias. Que é o livro que antecede Mateus, amém? É o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 13, versículo 1 diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras, em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão, quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto, aleluias, de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Versículo 7 diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. E em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Amém? Irmãos, quando o Senhor me deu essa mensagem, eu fiquei ali conversando com o Espírito Santo. E o Senhor me disse várias coisas acerca deste texto. Ele mandou que eu dissesse para a igreja: há uma fonte aberta aqui neste lugar, amém? Amém. Há uma fonte do Senhor aqui neste lugar. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que o diabo ele tem investido nos últimos dias, porque são os últimos dias. Nós sabemos que ele quer que todos venham se desviar da presença do Senhor, mas há um povo a qual o Senhor irá reservar para ele. E eu creio que esse povo está aqui nessa noite, amém? Amém. E quando Deus começou a falar comigo nessa mensagem, Ele começou a me dizer: filha, o véu do templo se rasgou. O véu do santuário se rasgou. Nós sabemos, igreja, que há se levantado muitos falsos profetas. Muitos falsos cristos. Hoje existem pessoas, homens que dizem que são Jesus Cristo. Meu Deus. Pregam uma mensagem distorcida, o evangelho a qual Paulo disse que se um anjo viesse e pregasse contrário ao que está nas escrituras, esse seria anátema. Ainda mais um homem que vem se declarando como um Cristo. Nós sabemos que Jesus ele veio, morreu e ressuscitou e está à destra de Deus. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Então, quem aqui te pregar um evangelho diferente do que está na mensagem de Deus, esse é anátema. E nós temos visto lugares, igrejas que servem a Deus com sinceridade, que servem ao Senhor com amor, com integridade, e têm sofrido por conta dos bodes no meio das ovelhas.
tem sofrido por causa dos falsos profetas. Aleluia. Esses profetas que estavam aqui, estão sendo citados aqui em Zacarias, a qual Zacarias está sendo usado por Deus para falar contra eles, eram profetas que prediziam coisas boas, mas não corrigiam o povo, não chamavam o povo numa responsabilidade, não dizia a verdade da palavra. Mas eu creio, irmãos, e eu creio, eu falo porque eu sou profeta do Senhor, e eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: se você andar em retidão, se você andar em sinceridade, integridade, o Senhor breve voltará para te buscar. Aleluia. Nós ouvimos tantos louvores aqui, ouvimos tantas mensagens. Deus, Ele tem cura para você. Deus, Ele tem milagre para você nessa noite. Mas Ele quer um compromisso. Porque o véu do templo, ele já se rasgou. E o Senhor, Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Se você está vivendo um momento de fim, se você está vivendo um momento onde parece que tudo se perdeu, que tudo acabou, o Senhor diz que Ele é ômega. Ele é início para você. Aleluia. Ele tem um novo início para mim e para você nessa noite. Aleluia. Porque como Zacarias disse aqui, que aconteceria coisas terríveis, que o Senhor dos Exércitos iria eliminar da terra os ídolos. Nós sabemos, irmãos, que há uma festa da carne acontecendo lá fora. E essa festa, a princípio, ela deveria durar 3 dias. Mas hoje, mesmo já começa na virada do ano, praticamente. E o que era para ser 3 dias já são 3 meses, 4 meses. E o povo tem se perdido diante de ídolos da carne. Diante da prostituição, diante do adultério. Mas a igreja tem que estar firme, orando por essas vidas, pedindo a Deus o resgate dessas almas. Porque se você não nasceu num lar evangélico, como eu não nasci, com certeza também já passou por isso lá fora. E sabe que há esperança para quem está perdido. Como a missionária leu aqui sobre o filho pródigo. Nós não podemos condenar aquelas pessoas que estão lá, vivendo o carnaval. Mas nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus venha despertá-las e venha trazê-las ao encontro do Pai. Porque só o Espírito de Deus é que pode convencer o homem do pecado, do erro e da justiça. É só o Espírito Santo de Deus que sensibiliza o coração humano, irmãos. Eu ouvi várias coisas durante esses dias. Pessoas defendendo o carnaval e pessoas falando contra o carnaval. E nós sabemos que Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E o Senhor, Ele quer resgatar a igreja dele. Ele quer levantar a igreja dele. Você e eu somos soldados de um exército, irmãos. Somos soldados, fomos alistados pelo sangue de Cristo. E o Espírito Santo me foi falando. No versículo 6, ele diz assim: cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Essas feridas que esses homens tinham, que esses profetas tinham, eles adquiriram enquanto eles adoravam deuses pagãos. A igreja, irmãos, ela todo o tempo ela vai receber pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas esquecidas pela sociedade. Mas elas
feridas e machucadas por conta do próprio pecado delas, por conta do próprio erro delas. E nós temos que ter sabedoria de Deus para poder lidar com esses ferimentos. Pedir para o Senhor, pedir para o Espírito Santo de Deus nos formar como enfermeiros na casa dele, para cuidar dessas almas, porque quando acaba o carnaval, quando vem a quarta de cinzas, parece que cai a ficha, né? Vem o peso na consciência, vem o peso nos ombros. E com certeza esse peso já é o Espírito Santo ali falando. E eu creio pela fé que essas pessoas vão entrar por essas portas. E nós temos que estar preparados para poder lidar com essas vidas. Lidar com essas almas que vão vir. Não condená-las, mas tratá-las, cuidá-las e prepará-las para que elas recebam também o mesmo Deus que temos. Para que elas recebam o que nós estamos recebendo aqui hoje. Como foi o mover de Deus aqui hoje, irmãos? Aleluia. Quão grande foi a presença do Senhor neste lugar. Desde o momento em que passei por essas portas, eu senti a presença do Espírito Santo aqui. Eu senti o mover do Senhor aqui. Glória a Deus. E o Senhor falava comigo, fala com o meu povo, para eles se preparar, porque eu vou enviar almas. Irmãos, o objetivo do diabo, como diz aqui, ó, é ferir o pastor. É ferir aqui o altar. Porque quando ele fere o altar, as ovelhas são dispersas. As pessoas se perdem. As almas se esvaem. Quem já tentou segurar águas na mão? O que acontece quando você segura a água? Ela vai escorrendo. Você não consegue segurar. Você pode ter uma gotinha, mas vai chegar um momento que ela vai esvair. E é assim que o diabo trabalha. Ele quer ferir aqui, ele quer ferir o altar. Mas o Senhor diz que há uma fonte neste lugar. Aleluia. Glória. Há uma fonte Glória e Ele vai restaurar. Amém? Ele vai restaurar esse ministério, Ele vai restaurar vidas. Aleluia. Ele vai fazer um grande mover neste lugar. Aleluia. E eu creio, porque foi o que o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra. Me falou desta maneira. E Ele diz aqui no verso 9: eu farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Passar pelo fogo não é fácil. O momento da provação, igreja, é o momento mais difícil. Quantos louvores aqui foram entoados acerca disso? Deus até usou a serva dele para mim ali, falando dos momentos de dificuldade que passamos. Nós estamos aqui há 14 anos. Nosso ministério fez esse mês 12 anos. E como houveram momentos difíceis. E como houveram momentos em que falamos, agora não tem mais como, vamos parar. Mas, irmãos, é o Deus que nos chamou, que nos comprou, que nos selou, que nos capacita. Amém? Que nos faz levantar. É aquele que é alfa. É aquele que é ômega. Que mesmo que pareça que acabou, Ele transforma tudo novamente. Diga para quem está do seu lado, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus de recomeço. É por isso que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Glória a Deus. Ele começa e Ele termina. Oh, aleluia. Para poder começar de novo. Para poder restituir. Porque, irmãos, a palavra está cheia de momentos assim. O segundo vinho é o melhor. A glória da segunda casa
será melhor do que a da primeira. Meu Deus. Então, mesmo que o teu problema pareça que não tem mais jeito, mesmo que a tua situação pareça que acabou, diga para você mesmo: o meu Deus Meu Deus. é um Deus Deus. de recomeço. Recomeço. E Aleluia. pode ter certeza que Ele faz melhor. Aleluia. Essa é a especialidade dele: Meu Deus. melhorar, melhorar e melhorar. Aleluia. Deus, Ele não faz nada pior do que o último, irmãos. Tudo é melhor. Tudo que Ele faz, que Ele refaz, aliás, que Ele refaz é melhor. Ele não gosta nem de remendo velho em remendo novo. Ele diz que se acontecer isso, irmãos, aquele tecido ele se rompe. Então também aprenda nessa noite a lidar com as perdas. Porque na caminhada tem perda. Na caminhada tem final. Na caminhada tem coisas que acabam. E a gente tem que aprender a abandonar aquilo que acabou. Para poder recomeçar. Para poder vir o novo de Deus nas nossas vidas. Sabe por que a tua vida está parada? Por que as coisas estão estagnadas? Você ainda não largou o que acabou. Você ainda está segurando naquilo que terminou. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E o teu Senhor te diz: larga o que terminou. Eu quero começar algo novo na tua vida. Oh, aleluia. Eu quero fazer um novo começo para ti. Maravilha. Irmãos, a raiz de amargura é o câncer que tem ferido a igreja nos últimos dias. A igreja está preocupada em se vingar, em mostrar para o vizinho, mostrar para o inimigo, não mandar cantar, que ele é vencedor. Irmãos, você é vencedor por decreto. Deus já decretou que você é mais que vencedor. Aleluia, Jesus. E se ele tiver que mostrar para alguém, ele vai mostrar. Aleluia. Ele vai fazer. Meu Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de coisas que eu não vivi. Eu tenho marcas. Não tenho como o apóstolo Paulo. Porque as marcas que esse homem tinha eram chicotadas nas suas costas. Ainda não cheguei nesse nível. Mas eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes na minha alma. Porque o ministério é isso. Viver com Cristo é isso. Aleluia. É ter cicatriz. É ter marca. Oh, glória. Mas aquela cicatriz não dói mais. Maravilha. Aquilo ali fica como exemplo. Fica como algo para superação. Fica como experiência. E Deus está dizendo: estou cicatrizando as tuas feridas nessa Oh, noite. glória. Para que você receba novidade minha. Águas que jorram do meu altar. Enquanto você não receber, irmãos, como é difícil, né, pastor? Quando a gente se depara com Mateus 5 que fala: bem-aventurado aqueles que são caluniados, aqueles que se levantam contra você. Como é difícil, irmão, a gente entender que isso é bem-aventurança. Como é complicado quando a gente se depara com isso no ministério. Eu li algo hoje, essa semana, muito forte. Para cada 12 tem um Judas. Não adianta. Para cada 12 discípulos vai ter um Judas. E Jesus soube lidar com Judas. Eita, E se glória. nós somos discípulos de Cristo, nós temos que aprender a lidar com Judas. Nós temos que receber um beijo no rosto dele. E ainda falar para ele: o que tenho contigo, amigo. O que foi, amigo? O que aconteceu, amigo? Aleluia. Infelizmente, a igreja deste século
Judas. A igreja desse século está pedindo um banquete. Eu vim como profeta de Deus. Aleluia. E eu tenho que falar o que Deus está me mandando falar. Eu queria muito agradar a vocês, mas eu prefiro agradar o meu Senhor. Aleluia. Não deixe o diabo te contaminar. Porque quando passamos por provações, quando passamos pela traição, como o diabo tenta nos contaminar. Isso aconteceu com Davi. Davi, um certo momento da vida dele, ele disponibilizou homens do seu exército para cuidar da criação de um homem chamado Nabal. E os servos de Davi, diz o texto, que os servos de Davi foram como um muro para aquele homem, foram como um muro para os tosqueadores de Nabal, para as ovelhas de Nabal, os bois de Nabal. Os homens de Davi protegeram no deserto as ovelhas de Nabal. E no dia da tosquia, Davi enviou mensageiros pedindo uma ajuda. Enviou homens falando, fala para ele que nós estivemos ali defendendo as ovelhas dele, defendendo o gado dele, defendendo os homens dele. E em mal nenhum atingiu os homens dele. Pede para que ele seja favorável a nós. E Nabal respondeu, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Tiraria eu do meu gado, da minha carne, da boca dos meus tosqueadores para servir a um homem que está fugindo do seu Senhor? Irmãos, quando os mensageiros de Davi voltaram com essas palavras, o sangue de Davi ferveu. Davi falou para os soldados dele, peguem a sua espada, nós vamos até a casa de Nabal e não vai sobrar nenhum homem do sexo, não vai sobrar nenhum da sua família do sexo masculino. E Davi armou 400 homens para ir até a casa de Nabal. E ele no caminho ele disse, ele está retribuindo com mal o bem que eu lhe fiz. E no meio do caminho Davi encontrou Abigail, uma mulher sábia, uma mulher que fez Davi enxergar que não era derramando sangue inocente que ele iria se vingar, mas que o Deus a qual ele servia iria vingá-lo. E assim aconteceu, irmãos. Depois de 10 dias Nabal morreu. Eu quero dizer para você nessa noite, qualquer levante que você esteja enfrentando, qualquer calúnia que esteja te atingindo, qualquer mal que esteja vindo sobre você, quando você fez o bem, o Senhor toma a afronta. O Senhor Jesus, Ele toma na mão dele. Não se preocupa em se defender. Não se preocupa em tomar a tua causa. Porque senão você vai impedir o Senhor de agir. E foi o que Abigail fez. Não derrama sangue desse homem. Esse homem é louco, Davi. O nome dele significa isso, loucura. É um sangue que você não deve sujar suas mãos. Porque você é um homem que batalha as pelejas do Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui batalhando as pelejas do Senhor? Glória a Deus. Saiba que Ele está te observando. Ele está vendo tudo que está acontecendo com você. E Ele toma suas causas. E Ele é o Deus justo. É o Deus que age no momento certo. E Ele fala, e aprovarei como se prova o ouro,
e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: é o meu Senhor. Quem é povo de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Nós somos nação santa, povo escolhido, povo adquirido. E o Espírito Santo, ele está aqui para ser teu consolador, teu ajudador. E há um bálsamo aqui nesta noite. Aleluia. Da parte do Senhor, para o coração que está ferido, para a alma que está enferma. O Senhor te fala: eu sou o teu juiz. Eu sou aquele que julga as tuas causas. Então não se preocupa. Tira toda a amargura do teu coração. Tira tudo aquilo que não provém de ti, da tua vida. Porque ele fala lá no início. Lá no primeiro versículo. Eu sou uma fonte aberta para a casa de Deus, para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Aleluia. A gente às vezes se engana, a gente acha que ter aquela mágoa, ter aquele ressentimento não vai dar nada. A gente acaba, o diabo ele faz a gente pensar que é normal, irmãos. Nós temos esses tipos de sentimento, mas não é normal, não é bom. A amargura, ela só prejudica o próprio amargurado. Você, em vez de estar ali recebendo revelações do Senhor, você, em vez de estar glorificando o nome do Senhor, você está pensando naquela pessoa que te machucou, naquela pessoa que te feriu. Você está ali remoendo aquela situação, mas fulano fez isso, e isso, e isso, e isso. Até quando, Senhor, eu vou ficar nessa situação? E o Espírito Santo querendo te dar revelações tremendas. E o Espírito Santo querendo conversar com você. Dizer: filha, filho, eu tenho maná para o teu dia nessa hora. Eu tenho novidade para você. Eu falo maná, sabe por que o maná, irmãos? Quando ele era derramado no deserto, era a porção daquele dia. Deus disse para o povo que o povo não deveria guardar do maná. Quem guardava para o dia seguinte encontrava algo apodrecido. Então, a virtude de Deus, a unção de Deus, a porção de Deus é para hoje. E amanhã Ele proverá outra nova para mim e para você. É por isso que a gente não tem que estar preso ao passado. É por isso que a gente não tem que estar preso ao que aconteceu de ruim. Se você continuar preso ao que acabou, você não vai conseguir ter novidade do Senhor. Você não vai conseguir ter o alfa na tua vida. Ter um novo recomeço. E eu creio que o Espírito Santo está fazendo obra no teu coração. Aleluia. Eu creio, porque eu posso ver as águas do Senhor descendo neste lugar. Glória a E Deus. lavando, Aleluia. e limpando. Oh, maravilha, Deus. Igreja. Não é fácil ouvir uma palavra que hoje tem vitória, né? Não é fácil ouvir uma palavra que Deus quer nos provar. Que aqui a gente vem se purificar. Mas é essa palavra que vai nos levar para o céu. É essa palavra que vai nos levar de encontro a Ele nas nuvens. Sem essa palavra, igreja, a gente não encontra. Se a gente fica aqui, preso às coisas daqui, preso somente ao que pode estar nesse tempo, como é que vamos desejar a gloriosa, as coisas futuras? Aquilo que o Espírito tem para nós, aquilo que Deus está lá preparando para nós, as moradas celestiais.
É tempo de se preparar, igreja. É tempo de estar aqui no fogo, sendo provado, para que Ele possa nos chamar de seu povo. Para que Ele possa dizer: você é meu povo e eu sou o teu Deus. Deus, Ele está fazendo algo tremendo. Oh, Espírito Santo de Deus. Maravilha. Oh, Espírito Santo, na verdade, que está pensando que acabou, que sara a terra, sara toda a terra. Ora, mandarás, decantará, pastorará, brantai. Decantará, pastor, menerás, andará, brantai. Igreja, decantará, pastor, mandarás. Decantará, pastor, mandarás. Tempo decantará, Senhor, de se humilhar, decantará, de buscar a minha face, decantará, brandar, de clamar, decantará, brandar, salvação, racha, decantará, para si, da mandará, brandar, não fique, decantará, brandar, demandarás, filho. Inquietos decantará, será, e com as vossas cantas decantará, brandás. Decantará, brandás. Pois eu, Senhor, irei agir, decantará, prastará, mandar. Derá, brandás, sorá, brandé. Aramã, decantará, passar. Estou retirando, decantarás, do meio dos meus, decantarás. Aqueles que têm contaminado meu corpo, derá brandar. Aqueles derá brandarás, chanderás, que têm manchado meu nome, derá, decantará, passar. Derramo, decantará, passar o meu sangue. Que neste lugar derá brandar. E digo-vos, decantará, bandarás, canderás, e lhe levantar, decantarás. Corações puros, corações será brandarás, abertos, para fazer a minha obra, decantará, brandar. Para edificar a minha casa, decantará, pastará, rastou. Digo, decantará, bandarás, clamai. Clamai, decantará, brandás, pois que coisas grandes e firmes decantarás. Tenho para revelar a voz, derá brandar. Arás, decantará, mandará brandar. Espírito de Deus, Espírito da verdade, eu creio, Jesus, eu creio, Pai, que o povo que o Senhor vai levantar aqui vai ser um exército, vai ser um povo, Pai, de coração sincero. Aleluia. Como aqueles homens, ó Pai, a qual se juntaram a Neemias para a reconstrução do muro em Jerusalém. É isso que tu fala para essa igreja nesta noite, ó Pai. O Senhor vai levantar construtores, ó Pai. Pessoas que queiram realmente colocar a mão na massa, Jesus. Pessoas que queiram realmente, Pai, compromisso com o servir. Oh Deus, abençoa, Pai, esse ministério. Abençoa, Pai, os membros dessa casa. Abençoa os visitantes que o Senhor trouxe nessa noite. Aleluia. Eu sei, ó Pai, que nenhum vai sair daqui de mão vazia. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que aquele que veio encontrou resposta. Porque o Senhor falou com todos, ó Pai. O Senhor falou do início ao fim. Como alfa e como ômega. O Senhor tem falado neste lugar, ó Pai. E eu creio, Espírito de Deus. Eu
creio que muitos vão repensar a sua vida. Muitos vão repensar, ó Pai, a vida cristã deles contigo. O Senhor te convida a repensar a sua vida cristã. Não queira ser o seu advogado. Não queira ser o seu juiz. Porque assim você está retirando o Senhor Jesus da sua vida. Você está tirando o Senhor Deus da sua vida. Porque o advogado é Jesus. E o Senhor Deus é o juiz. E quando, irmãos, advogamos as nossas causas, mesmo que ganhemos aqui, perdemos galardão. Perdemos em si. E o Senhor te convida, deixa eu agir. Ele te pede, porque Ele está à porta e bate. Ele não invade. Ele está te perguntando, você confia em mim para cuidar dos seus problemas? Você confia que eu posso resolver? Você confia que eu posso mudar essa situação? Então, mostra para Ele que você confia. Pede para Ele te ajudar. Pede para Ele te ajudar. É muito difícil. Não estou falando que é fácil, é difícil demais, igreja. A gente não tentar resolver com as nossas próprias mãos. Mulher, ela tem uma coisa. Ela fica ruminando. Quando encontrar com ela vai ver só. Eu vou falar isso. Não é assim? Ela vai ver. Quando encontrar com ela, não deixa esse pensamento tomar conta da sua mente. Porque, posso te dizer, não é o Espírito Santo que está falando com você. É a sua carne. E é também dardos do diabo, semeando coisas ruins na sua mente. Nós não podemos advogar nossas causas, irmãos. Aleluia, Jesus. Nós não podemos. Porque tem um que nos advoga. O nome dele é Jesus. Aleluia. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé. Quero pedir desculpa se passei um pouco do horário. Mas eu tinha que falar tudo que o Espírito Santo havia me mandado. Amém? Amém, Jesus. Eu sou tua filha. Deus, Ele tem